sejam todos bem-vindos ao programa Jam Station. Eu sou o Yatá e, lógico, hoje o assunto é um pouquinho diferente do comum, ou não. Você sabia que existe um Gengar proibido? Bom, para quem gosta de Pokémon, essa é uma informação interessante. O evento de lançamento do jogo Pokémon Platinum da Nintendo World em Nova York prometia ser inesquecível. E de fato, foi. Mas não pelo motivo que a Nintendo esperava, né? O que aconteceu? Os fãs se aglomeravam no segundo dia do evento, ansiosos para receber o Mystery Gift. O que é o Mystery Gift, né? Ele é um presente misterioso, que nesse caso, né, para muitos a emoção de conseguir um Pokémon raro justificava qualquer fila. Né? E os telões piscando com vários anúncios vibrantes, cartazes promovendo a surpresa da noite. Mas ninguém poderia prever a reação coletiva quando o presente foi finalmente revelado. Era um Gengar Shiny. Mas qual que é o grande erro? Qual que é o problema disso? Acabou sendo uma decepção. Por quê? Murmúrios cortavam o salão. O pessoal falando, isso é sério? Sabe? Né? O problema não era só a coloração Shiny do Gengar quase idêntica à versão normal, mas sim os detalhes ocultos que tinham vindo à tona. O nome do Pokémon é uma palavra que para muitos países é ofensiva, conhecida como a palavra com N nos Estados Unidos, se é que você me entende. A sua habilidade, Truant, ou seja, um lutador preguiçoso, incapaz de agir em turnos alternados, né? O que faria lembrar muito um Snorlax, uma pessoa folgada, né? Para quem assistiu o anime, o Charizard, né, do Ash, ele se recusava a fazer as coisas que o Ash mandava. Ele não queria lutar, ele lutava só se quisesse. Mais ou menos isso. Qual era o item que ele carregava? Black Sludge, ou lama preta. E afinal, quais eram os seus golpes? Thief, ladrão, né, que você bate e rouba o item para você. Snatch, que é agarrar, né, tirar algo, basicamente. Sucker Punch, o soco sorrateiro. E Sludge Bomb, a bomba de lodo. Então, a gente já vê que um silêncio desconfortável tomou conta da multidão. Conforme os jogadores iam analisando esses detalhes, né? O que isso tudo parece? Ainda mais para a época em que aconteceu, mais ou menos lá para 2009, se não me engano. Lógico, um silêncio desconfortável tomou conta da multidão, porque o que era para ser um presente especial, agora ficou sendo considerado uma ofensa deliberada. Lógico, a Nintendo foi rápida em pronunciar que não havia sido um erro da empresa. Alguém havia adulterado os cartuchos de distribuição. Né? Então substituíram o Pokémon original por esse Gengar modificado. Mas, afinal, quem fez isso? Fica no ar essa dúvida até hoje. Lógico, né? Houveram alguns boatos circulando ali, principalmente para quem gostava da franquia e do anime, porque alguns diziam que os responsáveis eram dois jovens vestidos como Jesse e James da equipe Rocket. Outras pessoas já acreditavam aí que hackers externos tinham acessado os dados antes do evento. Mas, apesar de tudo quanto é tipo de especulação, bom, ninguém nunca foi identificado. Aquele Gengar proibido, ele se tornou uma grande lenda, né? Aquela lenda urbana, sabe? Isso entre os treinadores ali, principalmente as pessoas que não puderam estar lá, mas ficaram sabendo da história. Agora, lógico que algumas pessoas tentaram apagar ele das suas caixas, outros tentaram revender como um item raro, que é o que acabou se tornando mesmo. Mas uma coisa era certa. Esse era um dos eventos mais obscuros da história de Pokémon que ocorreram publicamente. E até hoje, se você procurar nos fóruns perdidos pela internet, ainda tem jogadores perguntando: alguém aí tem aquele Gengar proibido? Mas e aí?
Você conhecia já essa história? Você tem esse Gengar proibido? Diz aí nos comentários. Bom, esse é o vídeo de hoje. Mas diz aí, você já conhece essa história? Você conhece alguém que tenha este Gengar lendário? E afinal, quem realmente deve ter feito isso tudo acontecer? E o mais importante, será que hoje em dia ocorreria algo tão bizarro assim? E como esses eventos eram cartuchos, como alguém pode ter adulterado e levado esses cartuchos para serem utilizados no Wi-Fi do evento? Ficam todos esses questionamentos aí, mas faz parte. E aí, você conhece outra história que aconteceu na vida real também? Ou com Pokémon, ou com outras franquias tão bizarras quanto? E hoje o assunto são algumas pequenas curiosidades sobre Chrono Cross, a continuação direta de Chrono Trigger, né? Direto do Super Nintendo tivemos Chrono Trigger, aí depois teve a versão de Play 1. Aí, no Satellaview foi lançado um meio termo que é o Radical Dreamers, que é o que acontece depois de Chrono Trigger e antes do Chrono Cross. Aí no Play 1 tivemos o Chrono Cross. Radical Dreamers acabou não sendo lançado para o público fora do Japão, então muita coisa ficou meio perdida na história. Então as pessoas acabaram conhecendo o Chrono Cross diretamente. Mas vamos a algumas pequenas curiosidades sobre essa franquia, ou melhor, sobre Chrono Cross especificamente, porque afinal há referências ao Brasil, arte exclusiva e bastidores. Então, fica ligado. Bom, o que acontece? Você sabia que o Chrono Cross esconde várias curiosidades incríveis? Aliás, como eu falei, algumas até relacionadas ao Brasil. E não estamos falando de memes aqui, né? Então prepara aí para um passeio cheio de detalhes que você talvez nem tenha notado na primeira vez que você jogou. Então, vem comigo que o assunto é mais legal. Bom, vamos falar primeiro e logo de cara para homenagem ao Brasil. Que homenagem é essa? Bom, existe um personagem chamado Greco, né? E, bom, se a gente for pensar, né, nas pessoas de João Gilberto e Stan Getz, entenderemos melhor o porquê de eu estar falando nisso. Vamos começar com essa curiosidade que pode aquecer o seu coração brasileiro. O personagem Greco, né, ele no Chrono Cross, na versão japonesa, é chamado de Gilberto. Então você deve se lembrar que no Chrono Trigger tinha o personagem Gonzales, que na versão americana ganhou o nome de Gato. Por que ele recebeu um nome Gato, né, um nome de felino, se ele era um gato grande e gordo, na versão em inglês, sendo que na japonesa era Gonzales, era um sobrenome mesmo? Então, isso aí fica para um outro vídeo. Mas vamos ver aqui por que Gilberto foi trocado para Greco. Bom, na versão japonesa, sim, é uma homenagem ao lendário músico brasileiro João Gilberto, criador da bossa nova. E, lógico, tem muito mais em cima disso, porque o próprio Stan Getz, famoso saxofonista, fez uma parceria histórica com o João Gilberto. E adivinha só? Esses dois, assim como seus nomes, estão eternizados no jogo. Lógico, a influência da música brasileira no Japão, ela é muito forte. Não apenas nos videogames, né? Então, Angra é muito famosa lá, a banda, né? Heavy metal. Se a gente for pensar, grandes músicos do MPB são famosos lá. Roberto Carlos era muito famoso desde a época do Jovem Guarda lá. Então, tanto que eles tinham, alguns músicos, como o próprio Roberto Carlos, tinha amizade com o Itsuki Hiroshi, que é de música zenka, que, por sua vez, gravou a música Amigo do Roberto Carlos, misturando português e japonês lá no Japão. E vira e mexe, ele ainda vem pro Brasil, né, para cantar vários de seus sucessos, entre eles esse, né, porque eles eram amigos, então um gravou música do outro, né. Bom, mas vamos tentar ir para mais longe ainda nessa história, porque o que acontece? A música brasileira, especialmente a bossa nova, caiu no gosto do público japonês e tudo mais, né? Vocês devem se lembrar aí do city pop, que tem muita coisa que lembra a bossa nova. Muitos guitarristas virtuosos tocam seus solos em cima de
estilo bossa nova. Pizzicato 5 já tocou Garota de Ipanema numa versão que misturava bossa nova com eletrônico. Então a gente tem aí uma gama enorme de coisas, né? O que acontece? Né? Caiu no gosto do público japonês, virou parte da cultura. Né? Bandas como Angra, né, foram expandir sua carreira no Japão. Isso se reflete no Chrono Cross, por exemplo, onde tem referências e até uma atmosfera musical que homenageia o Brasil. Né? Outra pessoa brasileira que ficou muito famosa e até hoje ainda é muito vista, né, no Japão, muito falada, Ayrton Senna. Né? Tanto que atualmente teve até uma série brasileira aí na Netflix que foi muito criticada pela galera brasileira, mas por motivos bem óbvios, mas isso fica para outro vídeo. Né? Teve muita coisa exclusiva do Ayrton Senna no Japão, incluindo um disco para a versão japonesa do Sega Saturno, no qual tinha um documentário exclusivo do Japão sobre Ayrton Senna. Vale muito a pena, mas a maioria das pessoas não vai ter acesso a isso. Eu tenho esse disco original. Mas vamos lá. E o Pocket Station, vocês conhecem? Aquele memory card com uma telinha que você pode até brincar como se fosse um bichinho virtual. Ele tinha alguns segredos, por assim dizer. Ele trazia alguns mystery gifts, por assim dizer. É uma curiosidade bem peculiar, se a gente for parar para analisar assim. Por quê? Quando o Chrono Cross foi lançado, ele tinha uma certa compatibilidade com o Pocket Station, que é esse acessório aí, que além de servir como memory card, ele também mostrava mini-jogos e artes dos personagens, né? E o mais interessante de tudo é, o Pocket Station tinha artes exclusivas em pixel art dos personagens do Chrono Cross, que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. E lógico, essas artes animadas davam aquele toque extra de exclusividade para quem tinha esse acessório. É isso aí. Mas vamos lá. Né? O remaster de Chrono Cross teve mudanças na arte, na interface, né? Então, falando nisso, basicamente o remaster não foi tão perfeito quanto as pessoas esperavam, né? A equipe de produção enfrentou muitos desafios, né? Problemas com a fonte original do jogo, principalmente devido a questões legais de direitos autorais. E isso acabou resultando em uma mudança nas fontes, né? Em algumas artes dos personagens, e isso acabou meio que gerando muita polêmica, né? Inclusive eu tenho a versão do Nintendo Switch aqui em casa. Uma hora eu faço um gameplay aqui para vocês. O que acontece? Mesmo com toda essa polêmica, isso se tornou uma vantagem para a comunidade dos fãs, que acabaram resolvendo o problema com mods na versão para PC. Agora, lembra que eu falei ali no começo sobre Radical Dreamers? Bom, Radical Dreamers e a... como eu posso dizer... pressão dos fãs, né? Então, o que acontece? Por fim, né, esse bônus, por assim dizer, né, de mensagem de informações, para os fãs mais hardcore, o jogo Radical Dreamers, que foi precursor do Chrono Cross, que ele foi finalmente lançado no remaster, depois de muitos anos de exílio, ou seja, sendo exclusivo só do Japão. Mas vamos lá, o criador, Masato Kato, ele não gostava do jogo porque o desenvolvimento foi apressado. Mas lógico, a pressão dos fãs foi muito grande. E aí ele acabou cedendo e permitiu que o jogo fosse incluído na versão remaster. Né? Então foi uma grande vitória para todos os fãs, né, que queriam reviver esse clássico perdido. Mas lógico, né, em meio a tantas cenas de jogos e tudo mais, a gente vê que mudanças do clássico para remaster às vezes agradam, às vezes não, né? Mas lógico, esses são apenas algumas das curiosidades de Chrono Cross, né, que o jogo esconde, por assim dizer. Mas lógico, né? A gente pode se aprofundar um pouco mais futuramente. Porém, lembre-se, né? Se você gostou, né? Compartilha aí, não deixa de dar like. Então curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E é isso, Chrono Cross tem muita história ainda para nos trazer, né? Ah, e me diz, você já jogou Chrono Trigger, Radical Dreamers ou Chrono Cross? E se jogou, foi qual versão? Antiga, atual? Chrono Trigger versão Super Nintendo ou PlayStation 1? E o Radical Dreamers? Você jogou o original ou você foi que nem a maioria das pessoas que baixou da internet? Sem julgamentos. Bom, então é isso. A gente se vê na próxima. Até lá.